tá? Então, agora com você, fica à vontade. Então tá, muito bom dia. Eu estava olhando antes ali no Instagram o vídeo do evento de vocês, gostaria muito de estar aí pessoalmente, né? Mas que bom que a gente tem as tecnologias que conseguem nos aproximar. Então, é um prazer estar aqui nesse sábado de manhã, uma honra, agradeço o Rafael pelo convite. E eu não sei como é que tu me apresentou, Rafael, mas eu gostaria de fazer uma breve apresentação para dizer por que é que eu estou aqui, né? Que eu imagino que é o motivo pelo qual tu me convidou. Então, colegas, eu sou a Débora, psicóloga, né, terapeuta comportamental, com formação lá com o professor Hélio Guilhardi, no ITCR, e trabalho como coordenadora de cursos de psicologia e professora de cursos de psicologia, há mais de 20 anos. E nessa minha jornada, eu tenho formado muitos psicólogos. E esse é um dos trabalhos mais reforçadores da minha vida, assim, tanto quanto atender, é formar novos psicólogos. E supervisiono estágio, supervisiono trabalho de conclusão de curso. E dentro desse trabalho que eu mais gosto de fazer, que é formar psicólogos, uma das coisas que mais me encanta é o trabalho de supervisão no final do curso, obviamente, né? Supervisão de estágio. Eu faço a supervisão dos alunos no final do curso, no estágio de clínica, e muitos dos psicólogos que eu formo, depois de formados, seguem fazendo supervisão comigo, por aderência da linha teórica, por afinidades pessoais, enfim. E nesse trabalho de supervisão de psicólogos, antes da formatura e depois da formatura, quando eles entram no mercado de trabalho, no mundo da psicologia, eu vejo alguns desafios muito grandes e imagino que sejam também desafios compartilhados por vocês. E, por outro lado, nesse meu trabalho de supervisão, eu também atendo uma espécie de supervisão, mentoria, psicólogos que estão há mais tempo formados, mas que, por algum motivo, acabaram se perdendo na jogada, ficaram com dificuldades de inserção no mundo do trabalho, se sentem para trás e não conseguem se posicionar atualmente no mundo da psicologia. Então, a minha experiência é lidar com psicólogos em todas as fases da profissão e tentá-los ajudá-los nos desafios da nossa profissão, que são muitos. E imagino que todos vocês tenham os mesmos desafios que toda essa gente que eu trabalho, né? E que eu também tenho, que o professor Rafael também tem. Porque o mundo da psicologia, principalmente aqui no nosso país, está mudando. E aí, até o Rafael escreveu isso, né? Hoje a psicologia é muito diferente de quando nós nos formamos, né? Supondo que tu é velho que nem eu, né? Quando a gente se formou, a gente tinha a ilusão de abrir um consultório, né? Colocar uma folhagem bonita, uma secretária, uma fonte com água. E aí a gente ia começar a atender e todos os clientes nos encheriam de horários de consultas marcadas. E hoje está muito diferente, né? Essa realidade. E é uma realidade injusta. Pode ser injusta, pode ser desleal, pode ser que não é o melhor cenário, mas partimos do pressuposto que o que está posto é isso. Esta é a realidade da psicologia hoje, né? E nós precisamos nos diferenciar, né, Rafael? Estamos todos aqui, imagino que vocês estão fazendo esse momento, a equipe toda de vocês tem esse objetivo. Precisamos nos diferenciar neste mundo onde existe uma grande profusão de profissionais, quase todos despreparados, e quase todos despreparados ou ingênuos nos assuntos que nós vamos falar aqui, né? Então, pensando no convite do Rafael, eu pensei, o que eu vou falar lá para o pessoal? Eu vou falar algumas ideias, e depois vocês vão me perguntando e me interrompendo, né, pessoal? Sobre o nosso papel como modelo de comportamento para os nossos clientes. Sempre que eu falo com psicólogos ou os meus estagiários, eu tenho uma expressão, eu vou usar várias metáforas aqui na minha fala, eu tenho uma expressão que diz o seguinte: não existe nada mais destruidor para um psicólogo
que se sentir um psicólogo fake? E quero começar com essa reflexão. O que é se sentir um psicólogo fake? Talvez você sinta. A gente sempre, de vez em quando, sente uma fisgadinha desse ser psicólogo fake, né? Bom, vocês sabem da minha... Eu vou falar do ponto de vista da abordagem comportamental, obviamente, que imagino que é a mesma que ronda aí as práticas de vocês, né? Não tem nenhum lacaniano aqui, né, Rafael? Vai saber, né? Vai saber. Então, o que é ser um psicólogo fake? É aquele momento quando na nossa intervenção clínica, no nosso atendimento com o cliente, nós nos pegamos fazendo uma intervenção, fazendo uma fala para ele, verbalizando um comando, uma instrução, uma psicoeducação, falando coisas para ele, e pensamos assim: meu Deus, como é que eu posso estar falando isso para ele se eu não faço? Se eu tinha que fazer isso na minha vida e eu não faço. Nesse momento a gente se sente o psicólogo fake. Quando eu estou emitindo bandos, dando instruções, tentando modelar o comportamento do meu cliente, seja lá qual for, e eu percebo que eu não faço isso com as minhas próprias necessidades, com o meu próprio repertório, com aquilo que eu preciso mudar em mim. E por que isso é ruim? O cliente não sabe que eu estou pensando isso. Ele acha que, né, ele nem imagina que eu estou com essa sensação. Mas como isso vai se refletir na minha prática? Qual é a consequência de me sentir um psicólogo fake? No momento em que eu sinto isso, como é que eu posso estar falando com o meu cliente uma coisa que eu não faço? Isso terá repercussões na condução da minha intervenção. Por quê? Duas consequências ruins. Eu poderei falar sem convicção, sem firmeza. Sabe aquele jeito, todos vocês atendem, né? Aquilo quando a gente vai falar uma coisa para o cliente e a gente vai meio assim, suave demais. Sabe aquela coisa meio assim, vou falar, mas sem muita firmeza. Por exemplo, vou te usar de exemplo, o Rafael é meu cliente. O Rafael, olha só, essa semana tu vai ter que fazer essa tarefa. Eu tenho que dizer com firmeza, como se a vida dele dependesse disso. Agora, se eu não faço a minha tarefa, seja lá qual for, a minha fala, o meu comportamento verbal, ele é mais hesitante. E nós não podemos ser hesitantes com os nossos clientes. Então, essa é uma consequência. E, a posteriori, eu vou ter dificuldade de cobrar as tarefas que eu passo, as instruções que eu passo, o acompanhamento da melhora. Se eu não melhoro, como é que eu vou cobrar do meu cliente? Como é que eu vou cobrar? Tu sabes, Rafael, que ontem eu fiz uma palestra para falar sobre os mitos e as verdades da terapia comportamental. E aí eu falei que a terapia comportamental, ela sempre trabalhou com aquilo que hoje parece uma novidade, que é o monitoramento da melhora do cliente. Né? Nós, terapeutas comportamentais, fazemos isso naturalmente o tempo todo. Então, se eu sou um psicólogo fake, eu não consigo fazer o monitoramento do meu cliente. Eu tenho receios, eu vou muito cheia de dedos, eu tenho dificuldades de pôr um ritmo na terapia, de fazer cobranças, de fazer mandos, e de algumas vezes usar até punições que são necessárias tecnicamente no processo terapêutico, porque como é que eu vou cobrar da criatura coisas que eu não faço nas minhas melhoras comportamentais? Então, essa é a primeira reflexão. Nós não podemos ser psicólogos fakes. E o que significa isso? Eu sou um psicólogo fake quando eu não melhoro constantemente o meu repertório comportamental. E aí, vocês que estão aqui num treinamento, né? Não sei como é que vocês chamam, numa capacitação, numa qualificação, não importa o nome. Vocês estão aqui vários dias, né? Vários momentos pensando sobre como ser melhores, como trabalhar melhor, como atender melhor, como combater a concorrência.
essa é a primeira reflexão. Vocês são psicólogos fakes? Vocês não precisam responder. Só pense. Será que eu sou uma psicóloga fake? Ou o quanto eu me envolvo constantemente na minha melhoria contínua do meu repertório comportamental? E aí, às vezes, quando eu falo isso para os meus colegas, né? Ai, Débora, mas então tu quer dizer que a gente tem que ser uma máquina? Exatamente isso. Exatamente isso. É bem isso. Eu tenho que estar sempre nesse processo de me melhorar. Eu não posso dar um time. Ai, meu Deus, me livrar dessa pressão. Não, não podemos. Não podemos. Porque se nós fizermos isso, o coleguinha do lado vai interromper o cliente. O cliente vai desmarcar a consulta contigo e vai fazer a consulta ou vai para um processo terapêutico com alguém com quem ele se sentir mais firmeza. Então, vamos pensar juntos, né, pessoal? O quanto nós nos envolvemos cotidianamente nesse processo de melhoria contínua. E essa melhoria contínua, ela envolve uma outra questão que eu gosto muito de fazer para os meus alunos, os psicólogos que trabalham comigo, é assim, ó. Tem uma pergunta que é matadora. Vocês anotem aí nas anotações de vocês, que é uma pergunta matadora. No cotidiano, na vida cotidiana de vocês, se o cliente os vissem fazendo determinado comportamento, o que esse cliente pensaria de vocês? Se o meu cliente me visse agora, fazendo isso aqui que eu estou fazendo, na minha vida social, na minha vida familiar, aqui na clínica que eu trabalho, na capacitação, se o meu cliente me visse fazendo isso, ele continuaria pagando para mim? Para vir ouvir o que eu tenho para dizer para ele? Ou ele ia sentir assim, não, mas essa beba hesitante aí, eu pago para essa criatura que faz isso me dizer o que eu tenho que fazer com a minha vida? Não, né? Não posso pagar para uma pessoa que faz esse tipo de coisa. E esse pensamento está muito aliado a um outro posicionamento que eu sempre trabalhei. Não sei se vocês vão concordar ou não, mas enfim. Nós não estamos psicólogos só no momento que nós estamos sentados na frente da câmera ou ali no consultório presencial. Nós somos psicólogos. Eu sempre trabalho com essa questão de que não há como nós dissociarmos o todo da nossa vida, o todo do nosso comportamento com a nossa vida profissional. Então, esse até foi um debate que uma vez eu fiz com outras psicólogas. Ah, mas então tu é psicóloga 24 horas. Não, serei uma sapateira, serei açougueiro, serei lojista. Não, eu sou psicólogo 24 horas. Tu é psicólogo dentro da tua casa com a tua família? Mas é óbvio. Eu sou psicólogo com meus colegas de... Eu vou tomar chá hoje de tarde. É óbvio. E se eu sou um psicólogo que tem como objetivo melhorar a saúde psicológica das pessoas, ampliar o repertório comportamental delas, eu serei sempre o todo psicólogo. E sendo o tempo todo psicólogo, eu terei essa coerência de desenvolver o repertório comportamental o tempo todo, para que eu possa ser um modelo de repertório, um modelo de conduta para os meus clientes. E eles sentirão firmeza nas minhas intervenções, em confiar suas dores, seus sofrimentos, eles sentirão firmeza. Isso vai fazer com que eles tenham uma ótima aderência ao meu processo terapêutico e realmente a gente consiga chegar a uma melhora, seja lá qual for o critério de melhora com cada cliente. Então, porque eu sou uma grande crítica, né, Rafael? Acho que até por isso que tu me convidou, uma grande crítica da nossa profissão. Eu acho os psicólogos uma gente horrorosa. Não os conformo e eu ajudo. Eu acho o povo da psicologia uma gente ladainha, uma gente mimizenta. E eu não sei por quê, enfim, eu acho que é a psicologia mentalista, né? Para nós que não somos mentalistas, fica mais fácil, né?
Ai, porque o sofrimento, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu tenho uma visão muito mais pragmática. Nós somos profissionais que vendemos um serviço. Vocês querem ganhar dinheiro? Ai, não, imagina, não. Não podemos pensar em dinheiro. Não sei com o que pagam a conta, né? De luz ou de água. Então, essa postura mais pragmática. Nós somos um profissional que nós vendemos um serviço. Mas o serviço que a gente vende é o próprio comportamento, que nós também temos. Então, adotar essa postura mais pragmática. As pessoas precisam olhar para mim. Não, eu vou pagar a hora para essa criatura me ouvir e dizer o que eu tenho que fazer. Mas para que a pessoa te pague com firmeza, com aderência, não passe o calote, que seja um produto relevante na vida da pessoa, ela precisa sentir essa coerência. Não, essa pessoa, se é, eu sempre costumo dizer, o teu cliente tem que olhar para ti e sentir assim, não, se ela me mandar chupar gelo de madrugada, eu vou. Porque eu sei que isso é bom para mim. Porque ela sabe, ela tem firmeza. Eu confio nela. Agora, se o meu cliente olha para mim e eu sou uma minhoca hesitante, ele vai desmarcar a consulta. A reunião a reunião sempre vai ser na hora da consulta. O dentista sempre vai ser na hora da consulta. Vai morrer o filho da vovó na hora da consulta. Vocês entendem isso? Então, toda essa minha fala é para pensar, será que nesse sentido, o meu repertório, eu como modelo para o meu cliente, eu sou relevante, ele está disposto a pagar, aderir ao tratamento, seguir as minhas instruções, eu vou conseguir transformar a vida dessa criatura, ele tem que olhar para mim e sentir firmeza, que é uma coisa que a gente não sente de modo geral, nos nossos colegas psicólogos. Eu falo aqui pelo Sul, né? Muito aqui, assim, interferência no modelo técnico que faz com que o psicólogo não tenha essa postura mais ativa, mais... Poderíamos chamar até, né, Rafael, uma postura empreendedora e que se venda como um produto. Se venda como um produto. Aqui, isso é vergonhoso. Isso é mercantilizar a saúde psicológica, isso é todo esse discurso. Mas, cada vez nós temos mais profissionais no mercado de trabalho. Cada vez nós temos mais concorrentes. Os nossos concorrentes hoje não são só os psicólogos medonhos. Nós temos outros concorrentes. Então, essas reflexões que eu estou trazendo para vocês, assim, vale a pena pagar para vocês? Vocês pagariam quanto para ouvir fazer uma terapia com vocês? Olha para ti. Olha para a tua vida. Olha para como tu te comporta. Olha para a quantidade de ranço que tu tem. Olha para a quantidade de desculpas que tu tem. Olha para a quantidade de argumentações, narrativas que tu usa para lidar com a vida e com as dificuldades. Alguém vai pagar? E quanto alguém pagaria para te ouvir? Se o teu cliente te olhasse para ti no teu dia a dia, nas coisas que tu faz, na maneira como tu lida com as dificuldades, na maneira como tu lida com a tua família, na maneira como tu lida com os coleguinhas ali do trabalho, na maneira como tu lida com a secretária. As pessoas pagariam para ti? Essa é a grande reflexão. Porque, além disso, colegas, hoje, além de toda essa complexidade, né, de nós vendermos o nosso serviço, nós temos isso que eu falei antes da concorrência. Quem são os nossos concorrentes hoje? Os psicólogos, a maioria medonho, os conteúdos do mundo digital, né? Os chats, as inteligências artificiais. Vocês estão rindo aí, vocês pensaram sobre isso, né? Coach, né?
Mas eu, por exemplo, Rafael, sou uma psicóloga que não tenho medo disso. Não tenho medo disso. Eu sempre falo para os meus alunos, está me ouvindo, doutora? Está me ouvindo Tô. bem? Sim. Eu sempre falo para eles que a gente, na verdade, quando a gente se dedica a ser um profissional em tempo integral, a gente não tem concorrência. Exatamente. 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 Eu não tenho medo nenhuma das sugestões, intervenções que o ChatGPT fará para um cliente, que elas sejam melhores que as que eu vou fazer. Mas existe toda essa realidade hoje, e nós precisamos provar, sim, para o mercado, para os clientes, para o mundo, que vale muito mais a pena pagar uma consulta comigo do que de maneira gratuita acessar, né? E nós precisamos ter certeza disso. Porque, além do mais, toda essa melhora contínua, ela se faz necessária para que, na verdade, tudo isso que eu estou falando para vocês, como é que a gente poderia nomear isso de um jeito mais bonito? Ai, como é que isso poderia ganhar um nome bonito dentro da nossa prática clínica? Tudo isso que nós estamos falando aqui são pré-requisitos para o estabelecimento de um vínculo terapêutico sólido. Ninguém se vincula com quem é fraco, com quem não transmite segurança, com quem não transmite firmeza. Ninguém se vincula. E aí o cliente vai fazer todas essas coisas que nós sabemos que eles fazem. Desmarca, marca dentista, marca reunião, marca enterro, tudo na hora da sessão. Então, esta melhoria contínua do nosso repertório comportamental, ela seria, eu vejo quase como um pré-requisito para o vínculo terapêutico se estabelecer de maneira sólida. De modo que, se eu der uma instrução ou uma tarefa para o meu cliente, tu vai chupar gelo hoje à noite, de madrugada, lá na rua. Assim, ele vai. Porque ele vai entender para que isso serve, e ele vai confiar no meu mando, na minha instrução, e ele vai saber da relevância dessa tarefa, porque sou eu que estou dizendo. Então, toda essa melhora contínua, ela é essencial para que a gente possa trabalhar isso que é a grande ferramenta de trabalho de todas as abordagens, né? O vínculo terapêutico, a aliança terapêutica, que é fundamental para o trabalho prosseguir. E aí eu fico pensando, eu vejo que vocês estão anotando aí, né, pessoal? Depois vocês podem me interromper, você viu que eu gosto de falar. Tudo isso que eu estou falando para vocês, fico pensando assim, nossa, mas então a gente tem que ser uma máquina. Sim, tem que ser uma máquina. É isso mesmo. Não há outra escolha. Não há outra escolha. E é esse discurso, né, de, então eu preciso me melhorar, eu preciso ser 100% do tempo psicólogo, como disse o Rafael, preciso me dedicar, eu preciso estudar, eu preciso melhorar o meu repertório, eu preciso estar fazendo tudo isso. Embutido nisso está o abandono de uma visão romântica da psicologia, né? Uma visão romântica da psicologia que conhecemos os antecedentes históricos da nossa profissão, que é essa psicologia por amor, a psicologia como um trabalho que cuida da alma, o psicólogo precisa ter uma postura compreensivista dele, do cliente, das coisas, porque tudo que eu estou falando aqui é justamente o oposto. Não, nós não podemos ser compreensivistas de maneira romântica, nem com as limitações nossas e nem com as dos nossos clientes. Porque aí nós vamos chegar, né, pessoal, a grande pergunta: por que nós existimos? Por que as pessoas procuram psicoterapia? Elas procuram por vários motivos, às vezes para melhorar, às vezes para se tratar, às vezes para curar, mas elas procuram por vários motivos. Mas, tecnicamente, o processo psicoterápico, que imagino que é o que vocês fazem, ele deve ter sempre um grande e claro objetivo. As pessoas precisam melhorar, elas precisam mudar, a mudança.
né? Independente se eu sou terapeuta comportamental, TCC, humanista, ou enfim, sei lá o quê, as pessoas precisam mudar. Então, essa perspectiva pragmática da nossa profissão. A pessoa vai me pagar, de preferência bem, para que eu seja o condutor de um processo de mudança. Para isso, eu preciso ser um modelo. Para isso, eu preciso ter a minha técnica. Para isso, eu preciso ser alguém que faz mudanças em si, para que a pessoa possa sentir firmeza. E essa mudança do meu cliente, ela vai exigir, naturalmente, essa postura mais aguerrida minha. Porque senão a gente corre o risco de que o chat GPT seja melhor e mais relevante na vida do cliente do que a minha consulta, do que os 50 minutos ou 40 que ele passa com vocês. Então, como que eu faço para o cliente entender que tudo que eu disser para ele é relevante, é importante, ele precisa seguir, ele precisa confiar em mim? Como que eu faço isso, essa mudança toda, naquela criatura que está me pagando, se eu não tenho essa postura mais aguerrida em relação ao meu próprio repertório, minha própria vida? Vocês entendem a coerência? Aí, obviamente, que ele vai trocar a consulta tua por um atendimento no chat ou por alguém que pague mais barato, que cobre mais barato. Então, a grande preocupação nossa diária deve ser qual é a relevância, eu como criatura, como ser humano, como pessoa. Eu sou relevante na vida? Eu sou uma pessoa que se melhora constantemente para que as pessoas possam vir pagar para mim, ajudá-las a mudar? Vocês entendem isso? E isso é muito exigente, né? Então, isso significa que eu sou uma máquina. Eu não posso parar, eu tenho que estudar todos os dias, eu tenho que fazer terapia, eu tenho que me melhorar todos os dias? Óbvio que sim, óbvio que sim. Esse grau de exigência, ele deve ser uma meta e não um lamento. Porque senão eu serei substituível por qualquer outra ferramenta no processo psicoterápico de alguém. Eu me iludo, né? Ou vou me iludir que as pessoas, sendo atendidas por mim, irão melhorar. Não irão. E aí o meu processo terapêutico não será relevante. E aí vocês podem me interromper, né, pessoal? E aí, nesse processo todo, qual é a lógica epistemológica que está por trás de todo esse meu discurso? Nossa, então eu tenho que ser uma máquina que vai ceder aos ímpetos mercantilistas do mundo do trabalho? Sim, isso já está claro, né? Mas eu posso olhar isso de um outro ponto de vista mais suave, vamos dizer assim, que me ajude a me envolver nesse processo de uma maneira menos aversiva. Porque talvez tudo isso que eu esteja falando para vocês é muito aversivo, né? Nossa, será que tem que ser assim mesmo? Tem que ser. Eu acho que eu gosto, doutor, fica à vontade. Todo esse processo de melhoria contínua do nosso repertório, que é um processo contínuo, então, né? Eu sou psicólogo o tempo todo e eu preciso estar constantemente me melhorando. Todo esse processo, nós podemos olhar, então, a partir de um outro ponto de vista mais suave e mais técnico. Ele é exatamente aquele processo que nós queremos introduzir na vida do nosso cliente, que é fazer com que ele consiga chegar àquilo que nós, comportamentalistas, falamos, ser controlado pelo reforço positivo natural filogenético. Quando nós falamos que o ser humano é movido pela busca de reforços positivos, né? Isso aí é um conceito técnico. Dentre esses reforços positivos, nós vamos ter os reforços arbitrários. Quais são os reforços arbitrários do nosso trabalho enquanto psicólogos? O salário, o reconhecimento, o elogio dos colegas, uma agenda cheia. Existem vários reforços arbitrários que nós devemos almejar nessa construção da nossa carreira. Ok.
Mas nós, enquanto comportamentalistas, sabemos que os reforços arbitrários positivos, eles são uma espécie de reforço intermediário. A gente sempre deve lidar com os reforços positivos arbitrários até que eles nos permitam e nos ajudem a chegar no contato com os reforços positivos naturais. E filogeneticamente, qual é um dos grandes reforços naturais positivos? O fazer, o se sentir fazer. Que é para isso que a gente deve empurrar o nosso cliente, né, no processo psicoterápico. A melhora é chegar naquele momento auge da terapia, que o cliente sente que ele está sendo reforçado pelo prazer de fazer aquilo que ele precisa fazer. E nós precisamos colocar o cliente sob controle disso. Seja lá o que for, fazer um TCC, fazer uma mudança de emprego, fazer um casamento, fazer um jardim, um bolo, seja lá qual seja o fazer do cliente, né? Então, todo o nosso trabalho é empurrar o cliente para ele chegar naquele momento que ele sente o prazer de estar fazendo. Agora, puxando para todo esse processo que eu estou falando. Nós, psicólogos, devemos ser motivados pelo reforço positivo natural de se sentir melhorando, de se sentir se esforçando para melhorar. Na minha fala aqui, eu apontei várias consequências aversivas que podem acontecer conosco nesse século XXI, quando eu não me envolvo na minha melhoria contínua. Nós vamos perder dinheiro, nós vamos perder cliente, nós vamos perder espaço no mundo do trabalho. Ok, eu posso me melhorar para que isso não aconteça. Só que daí eu estarei funcionando sob a égide do quê? Do reforçamento negativo. E tem um custo, né? O funcionar sob a égide do reforçamento negativo faz com que eu me coloque numa contingência coercitiva. Então, todo esse meu discurso aqui, vocês têm que se melhorar, senão vocês não vão ganhar dinheiro, senão vocês não vão perder cliente, senão vocês não vão ser relevantes, ok? Ah, tá, entendi. A professora disse que a gente tem que se melhorar, senão nós vamos perder espaço. Sim, vão perder espaço, não serão relevantes. Toda essa minha fala é baseada no reforçamento negativo, senão a vida de vocês vai ser cheia de aversivo. Tá bom. Ah, entendi. Então, vamos se mexer. Mas mais do que isso, toda essa minha fala, ela é no sentido de que eu preciso ganhar um reforço positivo filogenético natural, que é o prazer de me sentir me melhorando, o prazer de ser o melhor. O prazer de ser o melhor. E ser o melhor é me esforçar, fazer, me melhorar continuamente. E aí, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão me ouvindo. Só será motivado, né? Só será empurrado para essa busca desse reforço. Eu estou fazendo e sendo o melhor. Um psicólogo que tem um certo grau de ambição. Então, se eu pudesse entregar para vocês uma régua imaginária, que medisse o grau de ambição de vocês. Vocês são psicólogos ambiciosos? De 0 a 10. Ah, não, professora, mas isso aí, não foi para isso que eu fiz psicologia. Se eu quisesse ser ambicioso, eu seria veterinário, médico, dentista, engenheiro. Eu vim para a psicologia para ajudar as pessoas, né? Eu vim para a psicologia não por ambição, eu vim para transformar o mundo num lugar melhor. Aí todo esse meu discurso é mega aversivo. Agora, se nós aprendemos que a ambição, e a ambição de ganhar, de evoluir, todo tipo de reforço positivo generalizado,
é uma variável importante na vida de vocês, todo esse meu discurso, vocês têm que melhorar, vocês têm que ser os melhores. Todo esse meu discurso, tá, entendi, é isso que eu tenho que fazer para chegar lá, no reforço positivo natural de poder ser o melhor. É um discurso muito competitivo, e competir é aversivo. Então, tu está fora do jogo. Se competir é aversivo, se pensar em ganhos de dinheiro é aversivo, se pensar que tudo isso exige um esforço cotidiano é aversivo, aí toda essa minha fala aqui vai para a lata do lixo. Agora, se pensar que tudo isso vai me dar uma sensação muito boa, filogenética, positiva, né? Não, eu sou uma pessoa, eu sou um profissional que tem prazer em ser o melhor, em buscar o melhor. Que isso me motiva, isso me coloca numa operação estabelecedora, assim, quero ser o melhor e quero fazer mais. Aí, este é o caminho. E são raros e poucos psicólogos, Rafael, que conseguem fazer isso. Porque ficam naquele discurso antigo do século XIX, XX. Não, a psicologia é uma profissão e uma ciência da alma e do amor. Um discurso romântico, né? Um discurso romântico. E aí vocês estão perdendo o sábado de manhã, para quê? Podiam estar em casa, com incenso aceso, uma fonte de água cristalina, né? Podiam estar fazendo tudo isso aí. Então, neste contexto da psicologia brasileira atual, esse posicionamento, essa construção de um objetivo. Eu quero ser o melhor. Aí vocês vão dizer, mas isso que a senhora está falando aqui, a senhora fala para os seus mentorados, para os seus supervisionandos, todos vão ser os melhores? Sim, cada um construiu o seu projeto de ser o melhor. E isso é um discurso, Rafael, fazendo um complemento, assim, né, só para a gente fazer um link mentalista, um discurso narcisista, né? Talvez vocês estejam me ouvindo, não conheço vocês, não sei qual é a formação, torço para que não seja, que não... Se algum dia na vida tenham se encantado pelo canto da cereja, tenham abandonado, é um discurso narcisista. E nós precisamos, sim, desenvolver isso, né, que nós poderíamos nomear como um comportamento narcisista, né? De ser o melhor na sua vida, para os seus clientes e para todo mundo, né? Para todo mundo que convive conosco. Doutora, eu costumo pensar assim, né? A gente estava falando isso ontem até, a gente tem essa questão dessa impregnação até nas falas, no nosso senso comum. E isso também, apesar de ser também um erro linguístico, também afeta, porque a gente aprende que o egoísmo, de pensar em si, é algo tenebroso, maquiavélico, que, né, não é tão bem visto, e o mundo tem o egoísmo como uma coisa negativa. Mas se a gente não pensar na gente, a gente não consegue dar sustentabilidade. Perfeito. Exatamente isso, né? Então, todo esse discurso mentalista, que egoísmo, do narcisismo, do ego, toda essa coisa, sim, exatamente isso. Todo esse meu discurso, essa minha fala, é no sentido assim, vocês devem ser competitivos, vocês devem ser egoístas, vocês devem querer ser o melhor, vocês devem ser ambiciosos. Todas essas palavras descrevem um conjunto de repertórios que vocês precisam ter. Mas eu não quero isso. Bom, então não devia nem estar aí trabalhando. Devia estar em casa, né, com licença e fazendo outra coisa. Porque se tu não tem muita clareza de que isso é o que nós chamamos, né, Rafael, de caminhada rumo ao reforço positivo generalizado, o que vocês fazem com os clientes de vocês?
Vocês oferecem colo. Tem uma palavra que eu tenho pavor na psicologia, né? Que é o acolhimento. Nós também, pelo menos eu, né? Essa palavra é usada de uma forma tão errada, né? Porque a gente viu muito isso, doutor. Ah, você não pode falar para uma pessoa grávida tal coisa, não pode falar para uma pessoa gorda tal coisa, não pode falar, sabe, coisas assim que são demonizadas, que é um acolhimento que reforça comportamentos que deveriam ser extintos, trazendo um acolhimento completamente indevido, reforçando comportamentos de fuga e esquiva no paciente, né? Porque assim, vamos lá. Quando nós, como psicólogos, não nos engajamos em desenvolver esse repertório que eu estou falando para vocês, tu é um psicólogo movido por reforço negativo, fuga e esquiva. Aí tu vai chegar na frente do teu cliente, o que que tu vai fazer? Nada. Tu vai escutar e acolher. E vejam, olhem o perigo disso. E eu sei que vocês fazem isso, porque todos os psicólogos fazem. É muito fácil fazer isso. É muito tranquilo fazer isso. A gente sabe que os caminhos de fuga e esquiva são os caminhos mais gostosos da vida, né? Então, e vejam que toda essa coisa que eu estou falando para vocês têm que ser melhor, vocês têm que ganhar dinheiro, vocês têm que ter ambição, vocês têm que se melhorar. Não dá para sossegar nem no domingo, não. Não dá, mas agora eu estou aqui com o meu marido. Eu tenho que relaxar. Porra, tu vai relaxar com o teu marido? A pessoa que devia mais te exigir de ter um repertório positivo e um repertório assertivo na busca de reforçadores. Ai, mas agora que eu sou mãe. Sim, aí faz todas as merdas que tu faz como mãe. Aí depois tu vai fazer uma educação parental com o teu cliente. Vocês estão entendendo? Depois eu vou contar um exemplo meu que é bem interessante. Então, o caminho da fuga, o acolhimento, para mim, o acolhimento, o psicólogo que escuta, acolhe, tem outra coisa que a gente faz. Não, cada cliente tem o seu tempo. Vocês entendem que se vocês pensam assim, vocês usam essa fala, vocês estão fodidos. Vocês não serão os melhores. Porque tudo isso é comportamento de fuga esquiva do psicólogo, está ou com uma deficiência técnica e não sabe fazer intervenções adequadas por falta de estudo, ou é o fake. Vocês entendem? Onde entra o fake, o psicólogo fake que eu falei para vocês. Se tu é um psicólogo fake, tu respeita o tempo do cliente. Não, mas eu não posso. Exatamente esse exemplo que o professor Rafael falou. Tu não pode fazer uma intervenção mais incisiva, mais confrontativa. Tu não pode dar um mando para o teu cliente, não. Porque como é que eu vou dizer isso? Ele vai me abandonar. Mas o cliente abandona o psicólogo fraco. O cliente abandona o psicólogo que acolhe, vocês entendem? Ele marca dentista na hora da terapia, se a terapia não fizer diferença nenhuma na vida dele. Ele vai marcar o dentista porque ele pensa, não, mas também eu vou lá só conversar, eu vou lá, ele só fica me ouvindo. Tu, na tua cabeça de psicólogo fake, tu está acolhendo, respeitando o ritmo. Não, tu tá em fuga e esquiva, porque tu é fake. Vocês entendem isso? Existe uma coisa muito importante, eu falo sempre nas minhas aulas, eu não sou uma psicóloga que respeita o sofrimento do meu cliente. Eu não respeito o sofrimento. Até porque se nós formos levar do ponto de vista, né, Rafael, estritamente comportamental, sofrimento é comportamento verbal, né? Sofrimento é comportamento verbal. Eu não respeito o sofrimento. Eu não respeito o choro. Eu não posso respeitar isso.
Porque são esses justamente os repertórios que o meu cliente tem e que eu preciso modificar, que eu preciso colocar em extinção. Eu preciso ensinar para ele, sofrendo, chorando, ele não vai evoluir no mundo e chegar lá nos reforços positivos naturais que ele precisa conhecer, que talvez ele nunca tenha conhecido. Então, tá, toda essa minha fala é no sentido de que uma postura passiva, acolhedora, contemplativa, de respeito à dor do cliente, é uma papagaiada que o psicólogo usa quando ele não sabe o que fazer, quando ele não estudou o suficiente para saber que técnica intervir, e quando ele está apavorado com aquilo que o cliente traz. E por que ele está apavorado? Porque ele não fez nem com a vida dele. Como é que ele vai ajudar o próprio cliente a modificar? Vocês entendem isso? E penso, né, que o profissional da psicologia que entender isso está feito na vida. Está feito na vida, porque ele vai se tornar relevante na vida do cliente. E junto, todo esse repertório, então, de ser um profissional aguerrido na sua própria melhoria e na melhoria do seu cliente, nós temos mais um desafio nesse mundo de hoje, né? Além de toda a concorrência digital que nós temos, nós temos mais um desafio, que é, no nosso próprio repertório de melhoria, incluir a capacidade de exposição. Eu não sei como é que vocês trabalham, eu sei que o Rafael trabalha muito bem, né? Até foi através disso que nós nos conhecemos, né? Do mundo digital. Vocês têm medo de se expor? Vocês se expõem? Vocês têm. Depois você vai passar a lista que eu vou olhar o perfil de cada um na rede social. Essa questão de se expor é uma questão, hoje em dia, até mesmo de sobrevivência no mercado e da nossa postura, de pelo menos nos destacarmos um pouco. E não necessariamente uma sobrevivência, uma exposição em rede social, né? Mas quando a gente fala de exposição, é pelo menos uma identificação de que a gente está fazendo alguma coisa que seja útil, né? Exatamente. Sim, eu ia falar só no quesito de, quando você fala assim, não, trazer a imposição ao paciente, às vezes, até na questão de se expor mesmo, há um medo psicológico ali, né, do cancelamento. Eu até falando sobre isso ontem e tal. Como é que é a sua opinião acerca disso, né? Bom, então, a exposição... Deixa eu ver como é que eu vou responder. Deixa eu só falar uma outra coisa que eu estava pensando antes de te responder. E essa exposição na rede social, fazer vídeo, fazer postagem, né? Não ter um perfil com cara de Canva, né? Eu tenho essa expressão. Não, as pessoas não querem a cara de Canva, as pessoas querem conhecer quem tu é, a tua vida. E aí vejam de novo, né? Se eu sou fake, a exposição já é uma coisa aversiva, né? Vão descobrir quem eu sou. Sabe aquela coisa? Eu sei o que vocês fizeram ontem à noite. Então, quanto mais fake eu sou, mais medo eu tenho da exposição, né? E essa exposição em rede social é um tipo de exposição. Mas vocês entendem que quando vocês estão atendendo o cliente, vocês também estão se expondo? E que quando tu tá atendendo um cliente, vocês atendem presencial também? Ou só virtual? Sim, a maioria aqui é de atendimento presencial, né, pessoal? A grande maioria aqui é atendimento presencial. Tá. Então, tanto no atendimento presencial quanto no online. A postura do acolhimento silenciosa, tu não tá te expondo. Tu tá te preservando. Tu tá na fuga e esquiva. Agora, na hora que tu abre a boca e faz uma intervenção, às vezes eu digo até para os meus supervisionando, mas eu não sabia o que falar. Mente, inventa qualquer coisa, mas fala. Mente para o cliente. Mente. A pessoa está ali pagando para ti. Tu tem que fazer alguma coisa com essa pessoa. Tu tem que fazer alguma coisa. Ai, mas aí eu vou estar enganando. Não está enganando. Se tu não enganar, o ChatGPT vai enganar, a vizinha vai falar uma merda para a pessoa.
O psiquiatra vai entupir ele de remédio, como é que é, o reikiano. Vocês entendem por que nós perdemos espaço para outros terapeutas? Porque essa gente toda que está por aí, eles não têm medo de fazer nada. Eles vão lá e dizem, tem que fazer isso aí, tem que fazer não sei o que lá. E o psicólogo não, né? Não, eu não posso me expor, eu tenho que, né, ter essa postura mais de acolhimento, de respeito, que não é uma postura técnica, é uma postura de covardia, de covardia. E nós não podemos, então o psicólogo fake é covarde, né? Tá, então, até no nosso trabalho ali, na hora da intervenção, a nossa exposição é fundamental. Mas aí vem o risco do cancelamento, como o colega falou, né? Como é que eu lido com o cancelamento? Não lida, isso aí não pertence ao repertório do psicólogo, que é uma máquina. Neutro, estímulo neutro, S-delta. Faz parte de desenvolver o repertório de exposição a capacidade de neutralizar aversivos. Simples assim. Simples assim. E quanto mais eu me exponho, e quanto mais eu pratico todo esse repertório que eu estou falando para vocês, um cancelamento, um hater, é até quase um elogio. Ser cancelado por alguém, ter hates, é um elogio. Vocês entendem? E se vem de um colega psicólogo, melhor ainda, porque certamente ele está movido pela inveja que ele não consegue fazer o que eu estou fazendo. Como eu digo aqui, conta ponto, né? Conta ponto quando é um profissional de psicologia que é o seu rei, conta ponto. Conta ponto, conta ponto. Porque na nossa profissão, como eu falei antes, prevalece os ouvidos de pelúcia, toda essa postura. É uma postura de fuga e esquiva. É uma postura de fuga e esquiva. Então, o mundo da psicologia hoje, e não sei ali onde vocês moram, nas faculdades que vocês fizeram, enfim, né? Mas eu falo aqui do Sul, principalmente, que eu conheço bem. É um mundo de fuga e esquiva. E nós não podemos entrar no caminho da fuga e esquiva, ou pelo menos temos que sair com essa exposição. E a exposição traz firmeza, né? A exposição traz consistência de repertório, traz segurança, traz, né, essa coisa que a gente precisa para ser modelo para o mundo, para a sociedade e para o nosso cliente, né? E todo esse kit que eu estou falando para vocês vai tornar vocês psicólogos seguros. Então, a segurança, ou aquilo que a gente chama autoconfiança. Eu sou autoconfiante, vem da exposição, da competência técnica e do desenvolvimento do repertório comportamental. E aí, naturalmente, a gente entrou no caminho do reforço positivo filogenético, e aí a gente se torna ambicioso. A gente sempre quer mais reforços generalizados, mais satisfação pessoal, o querer mais, né? Então, isso é um caminho, e é um caminho sem volta, né, Rafael? É um caminho sem volta, mas a gente tem que entrar nesse caminho muito seguro. Sim, então eu vou me transformar numa máquina narcisista de fazer dinheiro. Uhum. Porque daí, me diz o nome de uma das meninas aí. Vou falar a Aline. Pronto, a Aline está ali. Aline? Porque aí, Aline, eu não sei se vocês são ricos, pobres, médios, enfim, não interessa. Mas aí, Aline, quando o teu cliente te enxergar na rede social, fazendo um brinde em Londres, ele vai pensar assim, bah, ela sabe o que faz. Não, professora, mas aí ele vai ficar com inveja, porque eu estou lá fazendo meu brinde em Londres e ele não tem nem dinheiro para pagar a mensalidade da escolinha. Se ele for o teu cliente, tu vai ensinar ele a sair da merda. Vocês entendem? Então, isto é construir um repertório comportamental que tu possa ser modelo.
minha cliente vai me ver lá e vai dizer, não, eu quero ser que nem a Aline. Olha o que a Aline está fazendo. Eu quero essa vida que a Aline tem. Eu quero ser como ela. É isso que o cliente tem que pensar. Modelo, 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 modelo. Ah, e daí o cliente vai me copiar? Sim, que bom, porque se ele não copiar a tia Aline, ele vai copiar a aplicadora de reiki ali do bairro onde ele mora, vai ser muito pior. E que, por N questões, né, falta de repertório de cada um, ou por uma história de contingências de cada um, a gente fica constrangido de melhorar. A gente fica constrangido de... constrangido, né? Acho que essa é uma boa palavra. A gente fica constrangido de se posicionar de uma maneira mais assertiva, né? Mais... Não, não, mas tu só pensa em dinheiro? Não, vou pensar em quê? E o cliente, mas e aí as pessoas não podem pagar? Não podem. Não vão trabalhar comigo, né? Então, esse posicionamento mais seguro, e aí vem os cancelar, a questão dos cancelamentos. Ah, mas aí alguém vai ter que cancelar. Né? Estímulo neutro, neutralizar esse tipo de percepção de comentário, né? Isso é muito importante. E aí é um processo que cada um de nós, né, faz e deve fazer na sua própria terapia, na sua própria supervisão. Bom, eu não gosto disso, isso não é para mim. Tá, então cai fora. Por outro lado, na clínica, nós temos que amar a visibilidade, amar a exposição. A clínica é o lugar da visibilidade por excelência, da exposição por excelência. E eu só serei bem-sucedido nisso se, no meu contexto de vida, essa visibilidade e essa exposição forem reforçadores positivos. Então, na história de vida de vocês, nas contingências que vocês vivem, as passadas e as presentes, todo esse processo de visibilidade, exposição, ambição, esse desenvolvimento do repertório narcisista, como ele se coloca, né? Que função ele tem? Tem uma função, é uma coisa que agrada, que brilha os olhos. Ah, não, isso aí é feio, isso aí faz eu me sentir culpado. Isso vocês precisam tratar nos processos individuais de vocês. Porque certamente, se eu perguntar aqui para vocês, acharam legal tudo que eu falei? Sim, a professora tem razão. É ótimo? Sim. Mas aí, como isso vai funcionar na vida individual de vocês? Que função esse desenvolvimento desse repertório tem na vida de vocês? Isso tem que ser um alvo de preocupação, assim, né? Eu preciso pensar na minha história de vida, na minha história profissional, na minha contingência passada, na minha contingência presente. Ser uma pessoa assim como eu estou falando. Ser esse profissional que se expõe. Que função isso tem? Eu vou conseguir fazer? Ou toda a minha história de vida me puxa, me coloca naquele lugar de fuga esquiva do psicólogo, do acolhimento, da psicologia do amor. Vocês entendem que são dois conjuntos de repertórios muito distintos, né? São dois psicólogos diferentes. Eu estou aqui dizendo para vocês, este aqui é melhor, porque tu vai poder ter férias na Europa. Ah, mas o meu sonho eu nunca tive esse sonho de ir para a Europa. Mentira! Nunca sonhou porque não tem autoconfiança para conseguir. Ah, eu não acho que o dinheiro traz felicidade. Mentira! Vocês sabem que só pensa isso quem não tem autoconfiança para fazer o próprio dinheiro. Então, assim, né? Tem muita esparrela, muita, vamos dizer, muito intraverbal, né, Rafael, que justifica o psicólogo ficar nesse lugar do invisível, do psicólogo por amor, do psicólogo vítima dos determinantes sociais, enfim, é uma escolha,
É uma escolha, mas vocês também examinem os processos de supervisão e terapêuticos de vocês, que escolhas vocês fazem, né? Eu sempre penso, cara, se tu tá escolhendo o pior, tu não tá vivendo certo. Tu precisa de terapia, né? Não, mas isso aqui eu escolhi ser assim. Mentira! Tu não escolheu ser assim. Tu tá ali por fuga e esquiva. Eu acho que isso aí é muito soberba, muita ambição. Então, vai tratar na tua terapia as tuas fugas e esquivas, né? Então, vocês entendem que eu acho que a psicologia, não sei se isso é bom ou ruim, mas também não é problema nosso, né, pessoal? A gente não resolve o mundo, a gente tem que resolver a nossa vida e do cliente que paga para nós. Ai, mas isso aí não é justo. Nós não vamos fazer a justiça do mundo, né? Um posicionamento que pode ser até cruel, difícil, mas se tu desenvolve todo esse repertório de autoconfiança, é a mesma coisa que o cancelamento. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com a minha vida e com os meus clientes, né? Então, mas não consigo ser assim. Não consigo fazer isso. Então, vai te tratar. Então, vai te tratar. Vai trabalhar isso na terapia, na supervisão, porque existem fatores que vão, aquilo que a gente diz, né, na linguagem do senso comum, te boicotar. E aí tu fez uma faculdade, uma pós-graduação, para quê? Para quê, né? Então, tem um jeito certo de ser psicólogo? Tem. Exatamente isso que eu estou falando. Enquanto você falava aí, eu fiquei com a dúvida que eu queria entender da perspectiva de atuação e de postura profissional que você está propondo aqui para a gente hoje. O lugar, e se existe um lugar, tipo assim, de ter uma postura empática na nossa prática profissional, de empatia mesmo, não no sentido de acolher, mas no sentido de entender as contingências que ocorreram na vida daquele cliente para ele estar se comportando daquela maneira, por exemplo, ou de ter essa capacidade de entendê-lo a partir do contexto em que ele se comportou. Você consegue, tipo, ver um local onde a gente pode ter essa postura empática dentro da atuação clínica? Adorei essa pergunta, porque ela trouxe uma outra palavra que eu tenho pavor. É empatia. Olha só. Vamos pegar. Então nós como é que é? Cartesianos dividimos o mundo em dois grupos de psicólogos. Os feios, fracassados, ressentidos e esquiventos, que são os outros, e nós, que queremos ser bem-sucedidos, ambiciosos, desumanos e narcisistas. Ok. Né? Nós estamos todos aqui nesse grupo. Amor, aquele grupo, ele é zero empatia. Ele é zero empatia. Porque ele não consegue empatizar com o outro. Porque para a gente empatizar, né? Supondo que empatia é eu conseguir entender a experiência do outro, certo? Conseguir me transportar, me colocar, sei lá, que palavra nós vamos usar. Para mim entender, tá? Eu entendi o que ele está sentindo. E é muito bom quando a gente consegue fazer isso na clínica, né? Tu sente assim, tá, tô entendendo. Para fazer isso, eu tenho que ser um organismo zerado de respondentes. Eu tenho que estar muito bem, muito tranquila. E este povo do lado de cá, os acolhedores, eles não estão bem. Ou seja, a gente fosse muito mais empático. Entende? Quando a gente tem essa capacidade de entender, mas a gente respeita o sofrimento, automaticamente a gente não está sendo mais empático. Não, porque entendeu que esse carinha aqui, ó, a psicóloga ali do grupinho, diz assim, a psicologia está mercantilizada hoje em dia. Não vou fazer nada disso. Ela está ressentida, ela está cheia, lembra sempre dos respondentes. Ela está cheia de respondentes ruins, porque ela está com conta atrasada, ela tem uma vida de merda, ela se sente feia, ela tem baixa autoestima, ela gostaria de comprar a bolsa que ela viu e ela não pode comprar. Ela sabe que ela é uma fracassada, ela sabe. E isso enche o organismo dela de respondentes. E um organismo cheio de respondentes está numa operação estabelecedora muito difícil.
e não conseguirá olhar para aquela outra criatura, coitada, que está na frente dela, e não vai fazer nada, não vai empatizar, não vai entender, entendeu? Porque é um organismo ocupado com seus próprios respondentes. Entendeste? Doutora, eu fico pensando assim, né? Inclusive, esse sábado eu estava até falando com o João aqui que eu estou ficando emocionado várias horas por causa da nossa dedicação. Mas eu penso assim, a melhor forma da gente mostrar que a gente tem, vou usar essas palavras, empatia ou acolhimento, é proporcionando para o nosso paciente uma qualidade técnica de atendimento que resolva o problema dele de forma eficaz. Essa é a melhor forma. E aí eu concordo, para isso a gente precisa estar muito bem, a gente precisa estar ali com ele, a gente precisa estar mostrando que esse estudo de caso é um estudo científico que nós vamos empenhar o nosso melhor. Esse daí é o melhor acolhimento que a pessoa pode ter. Perfeito. E A técnica, a intervenção técnica, né? Porque também aí tu está ensinando para o cliente que ele poderá sair dessa dor, desse lugar de sofrimento, né? Senão, tu entra num conluio, né? Por tua incapacidade, né? Então, eu penso que a empatia ela é um repertório que só um profissional bem-sucedido consegue ter. Porque ele é um organismo que não está em operação estabelecedora. Respondente zerado. Agora, o grupinho lá dos acolhedores estão sempre movidos pelos seus próprios respondentes, né? Acho que tá, então eu estava falando, né, pessoal, só para ir finalizando e abrir para perguntas. Vejam de qual grupo vocês querem estar, né? Dos acolhedores empáticos ou... Bom, nós podemos agora criar 2 personagens, os acolhedores empáticos ou os bem-sucedidos. E, nesse sentido, vejam, né, os seus processos psicoterápicos da vida, assim, cada um, né, quando deitar a cabeça no travesseiro, quando for para a sua própria terapia, por que querer estar nesse grupo, né? Por que ter dificuldade para trocar de grupo? E quais são os mecanismos de fuga e esquiva que vocês fazem para não trocar de grupo? Eu posso não querer. Eu não consigo nunca acreditar que alguém que esteja bem não queira se melhorar. Eu fiz uma escolha de não ser ambicioso, não querer crescer, melhorar. É uma escolha que não deve ser respeitada, porque é uma escolha de fuga e esquiva, né? Então, espero que vocês estejam nesse grupo cada vez mais caminhando para esse grupo. E que se percebam, né? Quando o canto da sereia dos empáticos e acolhedores chamar vocês. É muito fácil, né? É muito fácil ficar nesse grupo. Mas é o grupo dos perdedores. E nenhum psicólogo pode ser perdedor, senão, tecnicamente, vai ser incapaz de ajudar alguém a vencer a sua dor. Perguntas? Observações? Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que se a gente estudasse na mesma escola, eu andaria com você no recreio. Perguntas, pessoal, para dentro do meu comentário. Podem ficar à vontade, podem falar, podem se expor, né? Podem se expor. Podem dizer o que vocês pensam a respeito. Esses dias eu postei uma frase, né, do Roger Scruton, que ele fala sobre a tolerância, né? Ele é muito assertivo com essa questão da tolerância. Ele fala que... só postei uma pequena frase, mas no texto todo ele diz o seguinte: e quando a gente consegue analisar o nosso ponto de vista e sermos seguros de nós mesmos, nós somos muito mais tolerantes do que as pessoas que não conseguem ter segurança pessoal própria. Então, segundo Roger Scruton, se você quer analisar quem realmente é seguro nas suas afirmações e no que pensa, ele é tolerante com a opinião do outro. Perfeito, perfeito.
estímulo neutro para ele, porque não vai ofender, é só a opinião do outro, é o outro sendo quem ele é, e nem por isso afeta a vida dele. Como a gente lida com essa contingência? Muito parecido com essa questão da empatia, né? Da empatia. Porque vejo que todo esse meu discurso, né, no primeiro momento, parece um discurso assim de insensibilidade. Muito antes, pelo contrário, né? Porque exatamente isso, né, Rafael? Quando a gente é autoconfiante, tu consegue lidar muito, de uma forma muito mais realista e racional com tudo, com tudo. Tem uma metáfora, só para terminar, que eu uso muito com os meus alunos, assim, não vá para a poça de mijo do teu cliente, com ele. Não vá para a poça de mijo junto com o teu cliente. Porque a poça de mijo é um lugar gostosinho, quentinho. Sabe aquela fralda mijada? Ela fica quentinha. A criança mija na fralda, se ela está na cama, depois aquele xixi esquenta e ela até dorme ali no mijo, né? Na própria... E é como o cliente vem para nós. E aí tu vai lá e senta com ele na poça de mijo, né? A gente seguir a intervenção. Isso é que é Essa absurdo. A gente fala assim para a pessoa, terapia, para mim, tem início, meio e fim. A gente vai conversar, a gente tem as intervenções, a gente vai mensurar, você vai fazer sua parte, que eu não trabalho sozinho, e depois a gente vai criar sua autonomia. Tem gente que espanta por causa dessa cultura, né? Antiga que as pessoas têm. Rafael, nós poderíamos fazer o glossário horroroso da psicoterapia, né? Acolhimento, a empatia, a acolhedora, a criança interior e o desabafo. O desabafo é outro repertório, assim, que também... a pessoa veio desabafar. Meu Deus, né? Um erro técnico tremendo. Um erro técnico tremendo. Mas vejam, se eu não tenho autoconfiança, é o que me resta fazer. Escuta acolhedora do desabafo do cliente. Né? Perfeito. A minha última observação com relação a isso, mas assim, é a questão do que a gente falou aqui ontem também, da coragem. O quanto que é necessário a gente ter coragem, porque se a gente propõe para o nosso paciente uma mudança comportamental, que na minha opinião é um ato de coragem muito grande, mudar o comportamento, classe de comportamento, por que a gente não tem coragem, né? Por que a gente não vai... Tu não tem coragem, mas, Rafael, tu não tem coragem, porque se tu não estudou, se tu não tem rigor técnico. Uhum. E aí eu acho que, né, nosso horário até para finalizar, às vezes, assim, os formandos me questionam muito. Mas, professora, eu posso dizer para minha cliente que ela deveria romper esse relacionamento? Tem que dizer. Mas eu vou estar interferindo na vida dele. Mas ele veio aqui para quê? Tu sabe, tecnicamente, que aquilo é importante. E o psicólogo sempre tem que saber, tecnicamente, antes que o... mas ela não teria que descobrir por sua... aquela ladaeira. Não, se ela fosse descobrir, ela já não estava aí. Se ela fosse descobrir sozinha, ela não precisava de ti. Vocês entendem? Mas então eu vou dizer o que ele tem que fazer? Mas, gente, é nosso trabalho, né? É isso. Mas é o rigor técnico, né, Rafael? É a segurança técnica que diz isso. Agora, complementando para finalizar. Meu amor, Caroline, se tu estás num relacionamento de merda que tu sabe que tu devia sair e não sai, aí, tecnicamente, tu até teria segurança para dizer para cliente. Mas aí vai chegar o momento da fake, né? Como é que eu vou dizer para minha cliente que esse relacionamento faz mal se eu estou enfiada há 12 anos num relacionamento de bosta, cheio de aversivos e fuga e esquiva? Tu vai olhar como para a cliente e dizer, é isso que tem que ser feito. Entende? Então, vejam como é importante a coerência com a nossa vida pessoal, enquanto modelo, e o rigor técnico. São os dois fatores que constroem a segurança, a autoconfiança, né? Perfeito, ótimo. Eu fui intimado a fazer uma pergunta aqui,
perguntar assim, que você falou, né, que por que não sermos esse modelo, né? Tipo assim, por que não sermos um modelo para o nosso paciente? Mas eu fiquei pensando, como que a gente pode ser esse modelo, mas não cair no controle do que o paciente vai achar da gente e para atender essa expectativa de ser o modelo, acabar querendo virar santo. Então, o psicólogo santinho, que não faz nada, ou que fica com medo do julgamento e que quer andar sempre em cima do trilho ali, porque senão não vai ser um modelo para cliente e o cliente não vai gostar. Onde é que está esse equilíbrio aí? Tá. Mas veja, meu amor, que ser este modelo de variabilidade de repertório não ser um modelo de variabilidade de repertório não inclui o estereótipo do perfeitinho e santo. São coisas, são categorias diferentes. Então, aquele psicólogo perfeito, o ideal de perfeição, entendi. O ideal, mas aí o meu cliente vai achar que. Não, estou respondendo errado. Tá. Eu não Olha posso. só. Esse ideal, o cliente. De mim, sabe? Ou então, sei lá, se eu for de chinelo no mercado, ele vai achar que eu não me arrumo. Aí você começa a modelar todo o seu comportamento no que os seus clientes podem achar de você, entendeu? Não tem risco, não tem esse risco. Porque se tu desenvolver todo esse teu repertório de autoconfiança, tu vai no supermercado de chinelo. Tu vai te livrar dos estereótipos. Isso que tu tá falando do estereótipo do psicólogo perfeitinho. Não. Entende que esse modelo é um modelo de força, de variabilidade, de coragem, de flexibilidade comportamental. Não é o modelo da psicóloga de blazer com cara de Canva. Porque essa psicóloga de blazer e cara de Canva, ela é insegura. Ela se esconde atrás do estereótipo. Então, tu não vai construir um estereótipo, tu vai construir uma figura autêntica dentro da tua história, mas autêntica forte, que se melhora, que... Boa essa pergunta, boa essa pergunta. Entender? Se não é o modelo no sentido do estereótipo, porque esse estereótipo ele é usado pelo psicólogo fraco, que precisa copiar. E também, assim, por experiência própria, tem uma coisa que eu também já comecei a perceber, que quando a gente começa a ter essa segurança, essa postura, um posicionamento profissional, um paciente que nos procura, ele já sabe o que vai encontrar. Ele já começa a ficar sob controle do nosso comportamento antes até mesmo dele vir para a sessão. Então, ele já sabe que ele vai para lá, ele já sabe que ele vai ser questionado, que ele vai ser posto em situações de desconforto, que a terapia é desconfortável. Se eu falo para os meus que se a terapia estiver confortável para eles, é porque eu não estou fazendo meu trabalho correto. Tá errado, tá errado. É a poça de mijo. Tu foi lá para a poça de mijo sentar com o teu cliente. Aí, o que eu percebo, assim, só complementando aqui o que o João perguntou, o que eu percebo é que quando a gente está seguro, o nosso paciente ele nos respeita acima de qualquer tipo de coisa, porque ele está muito mais sob controle do nosso conhecimento técnico, da nossa postura como profissional, do que, por exemplo, uma Crocs que você foi no supermercado, né? Mas eu sei que andar de Crocs é horrível e... A segurança, né? A segurança. O cliente admira a segurança. Vocês olhem eu sempre penso isso. Ontem eu postei um vídeo, ontem, antes de dormir, um pijama de plush. As alunas dizem, mas eu queria ter essa segurança. De postar um vídeo com pijama de plush. Sabe aquele pijama de plush desbotado, cheio de bolinha? É isso. É isso. Então, é essa segurança. Sejam profissionais seguros. Se não são, aprendam a ser. Senão, não há salvação. Senão, o caminho é os R$ 30 do plano ou do atendimento social. Eu tenho uma pergunta. Porque, assim, como psicólogo infantil, né?
Polêmica. Não, na minha prática eu trabalho muito mais com os pais, né? A gente sabe disso também. Tem a questão do atendimento infantil. Como ser essa psicóloga segura, ou não existe essa possibilidade, na tua opinião, atendendo crianças, né? Dentro da prática da TCC, ali, né? Tá, eu acho que aí o grande desafio, essa psicóloga segura, tu vai sentir se tu é ou não no atendimento aos pais. Porque esse é o momento que tu vai ter que entrar muito firme na educação parental, na orientação das práticas educativas, né? Enfim, no atendimento, quando tu sabe o que dizer e tu vai cobrar que eles te obedeçam, porque tu sabe o que eles fazem de errado com o teu cliente. Tu sabe o que eles fazem de errado. E o quanto o comportamento deles causa um problema no teu cliente. Então, tu testa a tua segurança no atendimento, porque a criança não vai te questionar, de modo geral. Mas tu vai testar a tua segurança com os pais. Com os pais. Da tua capacidade de confrontar, de questionar, de orientar, de cobrar os pais. Realmente é muito mais recompensador quando a gente vê mesmo esse efeito, né? Exatamente. Meus amores, estamos na nossa hora, 10 horas, né, Rafael? Doutora, olha, sinceramente, eu de verdade mesmo me emocionei várias vezes aqui com as suas palavras, porque isso é muito importante para a gente, sabe? A faculdade contribui negativamente para a formação. E tanto as coisas que eu ouvi aqui hoje de manhã, a gente tenta falar isso de uma forma mais sutil, às vezes, para não criar um impacto tão grande na faculdade, até mesmo porque eu sei das contingências de lá, mas era tudo que a gente conversa na mesa de bar, eu, Renata, é tudo que a gente conversa, às vezes que a gente se fala. Você trouxe isso numa verdade, numa sinceridade, sem medo. Eu acho que a sua maior mensagem não foram apenas as suas palavras, mas a sua coragem mesmo, demonstrada aqui para eles em dizer coisas que são coisas duras, mas são reais, e arriscando a sua própria pele para falar essas coisas. Então, eu sou fã, e a gente pode combinar nosso vinho aí em junho, viu? Estaremos ali. Vou esperar vocês, hein? Vou esperar vocês. Dizer que foi um prazer. Espero que a gente mantenha contato, né, pessoal? E muito bom poder falar. Eu falo sempre no meu dia a dia, né? Eu tenho um lugar privilegiado. Como eu coordeno o curso de psicologia, eu estou no lugar privilegiado, né? Então, sou grata a essa minha posição. E sempre que eu posso ter esses momentos, são muito reforçadores, porque eu acredito muito que só assim a gente vai conseguir resolver a vida das pessoas, né? Ajudar as pessoas, né? Então, foi muito bom falar com vocês. Me adicionem no Instagram, me peçam ajuda quando precisarem, fico à disposição. E não senti o mínimo constrangimento, porque a colega é organizacional e trabalha com crianças. Estímulo neutro. Estímulo neutro. Um abraço para vocês, muito obrigada. Beijo.